Olá pessoas, eu sou o Tio Ri, bem-vindos aqui ao canal do Tio. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as qualidades do berimbau de boca e vamos nessa. Bom, como vocês podem ver, existem vários tipos de berimbau de boca. Eu gostaria de entrar em alguns detalhes que vocês devam reparar caso queiram comprar um novo instrumento, caso queiram tocar um novo instrumento, ou às vezes estão tocando e não estão conseguindo tirar aquele som desejado do seu instrumento. Eu tenho aqui dois instrumentos, são do mesmo modelo, são italianos. Tem esse modelo que foi carinhosamente apelidado aqui no Brasil de cebolão, ele parece uma cebola. Aqui eu tenho uma harpa de boa que é um souvenir, é uma harpa de boca mais decorativa, e eu tenho aqui realmente uma harpa de boca profissional para se tocar mesmo. A principal diferença entre essas duas harpas é a qualidade do som. Como deu para ouvir aí no exemplo, essa harpa de boca ela é muito mais baixa em volume do que essa. Tem um timbre diferente, essa aqui é mais aguda, essa minha esquerda é mais grave. Porém, em volume, a gente percebe que essa daqui tem alguma coisa errada, tem alguma coisa ruim. Então vamos falar um pouco sobre quais são os detalhes que tem aqui. Primeiro, vocês podem ver que essa minha esquerda, eu consigo ver através dela. Essa aqui é a minha direita, quase não enxergo. Normalmente é ideal que essa abertura não passe de 1 milímetro. Essa abertura entre o braço do instrumento e a lamela. Aqui ainda é um instrumento que dá para tocar, mas se ela tiver uma abertura maior, você já vai ter muita dificuldade, vai precisar usar muito ar, inspiração e expiração para poder tocar este instrumento aqui. Um segundo detalhe, as lamelas. Essa lamela aqui provavelmente é uma liga de ferro não muito boa, ela é muito rígida e ela vibra muito pouco. Enquanto essa daqui é uma lamela de titânio. Ela é rígida, porém tem um pouquinho de flexibilidade. Isso vai garantir que você tenha mais sustain no seu som, você tenha mais, que ele sustente esse som por mais tempo. E aqui eu estou comparando harpas de bocas do mesmo estilo, as duas são italianas, as duas têm o mesmo formato, exatamente para a gente poder ter esse grau de comparação. Mas por via de regra geral, toda harpa de boca deve ter aqui uma lamela. Entre a lamela e o braço deve ter no máximo 1 milímetro de abertura. Essa lingueta deve ser flexível o suficiente para ela vibrar um pouco e você ter um pouco de som. Agora eu vou falar um pouco dos materiais das harpas de boca. Eu tenho aqui 4 harpas. Uma à minha direita de ferro, esta segunda aqui ela é de inox. Eu tenho aqui uma harpa de latão e eu tenho aqui uma última harpa, deixa eu só apoiar aqui melhor. Eu tenho uma última harpa aqui que ela é de cobre. Cada uma das harpas vai ter um timbre diferente. Normalmente as mais fáceis de cuidar vão ser as de aço inox, por questão de que você está colocando na boca, está em contato com saliva, você está soprando e inspirando. Então é normal que algumas harpas podem pegar algum tipo de ferrugem. Então as de inox são as mais fáceis, é só você passar um paninho depois de tocar e elas já estão
prontas para ser tocadas de novo. As outras eu já recomendo que vocês, além de passar esse paninho, tentar passar, de novo, uma gotinha de óleo, pode ser o óleo de soja mesmo, põe num papel toalha e passa por cima da sua harpa para garantir que ela não vai enferrujar. Existem óleos especializados, vocês podem procurar aí no Mercado Livre, no eBay, mas eles são um pouco mais caros. Voltando aqui para as qualidades das harpas de boca. Essa daqui é a minha harpa de boca profissional, que tem uma das maiores aberturas. Eu vou até mostrar aqui de perto para vocês. Vocês podem ver, quase me ver lá no fundo. Não é tão gritante quanto a primeira harpa de boca italiana que eu mostrei, mas vocês conseguem me ver ali no fundo. Então isso significa que eu vou precisar um pouco mais de respiração. Essa é uma harpa de boca pequena. Normalmente as harpas de boca mais agudas são para ser tocados mais rápido, e ter essa abertura um pouco maior garante que na hora que eu estou assoprando ou inspirando eu não saia tanto do tom. Então tem um propósito ela ter uma abertura um pouco maior, realmente só não pode ser muito grande, além dela ser do material de cobre. Outros tipos de harpa de boca, normalmente mais graves, vão ter uma abertura muito pequena para você ter um sustain grande e você conseguir manter essa nota por bastante tempo com a respiração. É com uma respiração sutil eu consigo ter um sustain grande dessa nota. Minha recomendação para comprar harpas de boca: sempre que encontrar algum fabricante, sempre que encontrar alguém no Instagram, no YouTube, na internet, no geral, em qualquer site, em qualquer lugar, peçam pelo menos o que eles chamam de sound sample, ou seja, um exemplo do som daquele instrumento que você está comprando. Com todo instrumento é importante que você conseguisse ir numa loja, no fabricante, tocar, mas a maioria destes instrumentos é importado. O berimbau de índio brasileiro é muito restrito a poucas regiões e é muito raro de ser encontrado. É muito mais fácil você encontrar indianos, russos, ucranianos, mesmo com a guerra, alemães, e tem alguns que são fabricados por indústrias. Eu tenho aqui uma harpa de boca industrializada. Normalmente são as mais em contas, mas evitem aquelas coloridinhas que tem no Mercado Livre. Normalmente elas são de má qualidade, pode ser que você não consiga atingir o volume que você gostaria de tocar, ou realmente realizar todas as técnicas possíveis nesse instrumento. Você vai acabar jogando o dinheiro fora. Uma harpa de boca nesse modelo, assim, parecida com a italiana, boa, tá na faixa aí de uns 140 a 200 reais. Já pensando numa profissional mesmo. Eu recomendo mesmo que vocês procurem no Instagram, procurem algum fornecedor, alguma pessoa que faça esse tipo de importação, ou falar direto com os fabricantes. Se você tiver habilidade em falar inglês, vai te ajudar muito em poder se comunicar com eles aí. As importadas acabam sendo mais caras. Uma alternativa, eu vou deixar aqui o Instagram do Sidney. Ele faz importação, né, desse instrumento. A gente tem alguns grupos de harpa de boca, tanto no Facebook quanto temos um grupo no WhatsApp, em que nós, quando vamos importar, quando vamos tocar alguma coisa, queremos trocar de instrumento, a gente acaba vendendo entre si, acaba saindo mais em conta dessa maneira. Além da gente trocar o nosso conhecimento ali sobre esse instrumento que não é tão comum. Falando de um instrumento que não é muito comum, vou pedir para que vocês me sigam lá no Instagram, porque hoje, na segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, eu vou estar conversando com o professor Augusto sobre instrumentos não convencionais, e a gente vai falar um pouco da história desse instrumento aqui no Brasil. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e pretendo aí falar mais sobre técnicas. Inclusive, me sigam no Instagram, deixem sugestões nas minhas caixinhas de mensagem. Eu abro elas com frequência. Não tenho tido tempo para gravar, mas eu vou tentar gravar com maior frequência aí para vocês. Até mais!